Bom dia, boa tarde e boa noite. A revolta da vacina ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904. Mas antes de falar da revolta em si, vamos voltar um pouco no tempo e procurar entender as razões para tal. Começaremos pela política da época. Em 1902, em um período conhecido como República Velha, Rodrigo Alves, um fazendeiro e advogado paulista, assumia como o quinto presidente do Brasil, sendo o terceiro presidente civil. Apoiados pelos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais, a sua principal pauta de governo era a modernização do Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, que na época era a capital brasileira e que sofreu dos mais diversos problemas. E que problemas eram esses? O Rio de Janeiro não havia nenhum tipo de planejamento urbano, e por conta da decadência do trabalho escravo, muitos ex-escravos e imigrantes se mudaram para lá, o que a tornou uma cidade superpopulosa. E com isso já se dá para imaginar como a infraestrutura fedia. As estradas estreitas e tortuosas, sujas, úmidas e mal iluminadas eram uma pedra no sapato da mobilidade urbana. E como se não fosse bastante, isso acarretava também no aumento da criminalidade e da prostituição. As condições sanitárias? Só o pó da rabiola. Essa precariedade ocasionava no aumento de focos intermináveis de doenças severas, que todo ano levavam milhares de vidas para a vala, como a febre amarela, varíola e a peste bubônica. As condições do Porto do Rio, no qual ocorria grande parte da entrada de imigrantes no Brasil, como já é de se imaginar, também estava no limbo. Havia uma falta de armazéns e cais pequenos para receber certos navios. Além dessas deficiências, muitos navios se recusavam a atracar no porto com receio de que a tripulação contraísse alguma doença. Para se ter uma ideia de como a coisa estava realmente feia, o rio era conhecido como o túmulo dos estrangeiros. Depois dessa dissecação, podemos resumir o velho Rio de Janeiro em problemas, problemas e mais problemas. Com o intuito de dar um fim a todos esses problemas que levavam o rio para o sumidouro, propõe pôr em prática uma reforma urbana e sanitária. E para isso, toma-se duas medidas fundamentais, como pílulas, que aliviam o problema e traz uma dor de cabeça como efeito colateral. Mas que medidas foram essas? A nomeação de Pereira Passos como prefeito do Rio e a contratação do sanitarista Oswaldo Cruz para um cargo que hoje equivale a ministro da Saúde. Pereira Passos recebe carta branca do então presidente e ficou encarregado pela reforma urbana. Como inspiração, o que ocorreu em Paris entre 1853 a 1870 resolve fazer do Rio a Paris dos trópicos. A reforma Pereira Passos, como ficou conhecida, deixou o centro do Rio nos trinques. Em poucos anos, aquela região de cheia de vielas jogadas às traças nas trevas se tornou uma cidade a ser comparada com Paris e Londres. Com grandes avenidas, novas redes de esgoto e de abastecimento de água, linhas de bondes eletrificadas, ruas iluminadas, enfim, estava tudo às mil maravilhas. Ou será que não? A reforma Pereira Passos, além de abrir as portas para uma cidade mais atrativa, abriu também um abismo excludente. O centro do Rio de Janeiro, que era habitado pelas classes mais pobres, e em sua grande maioria afrodescendentes, foi a região que mais sentiu as mudanças promovidas pela reforma. Sem qualquer consulta aos cariocas e aos gritos de bota abaixo, cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas foram demolidas, deixando pelo menos 14 mil pessoas sem teto. E como se não fosse o bastante, não houve nenhum tipo de indenização por parte do governo. Isso ocasionou um grande descontentamento popular, e sendo assim, essa população mais carente, tendo suas casas derrubadas e sem condição para adquirir terrenos ou alugar imóveis, devido aos altos custos, foram expulsos do centro do Rio de Janeiro, sendo forçados a ir para as regiões periféricas. E é a partir daí que temos o início do processo de favelização que perdura até os dias de hoje. E mais uma vez, devido à falta de planejamento, a ocupação dos morros se deu de maneira precária e desorganizada, vindo a se tornar um reflexo ainda pior do que era o centro do Rio antes das reformas, ou seja, muitas pessoas amontoadas em pouco espaço, morando em barracos de tábuas e com péssimas condições de higiene. Oswaldo,
que já carregava uma porrada de formações acadêmicas nas costas desde jovem, ficou responsável pelo saneamento do rio. Depois de ter estudado bacteriologia na França e voltado ao Brasil, farmacêutico federal, onde fica encarregado de fabricar um soro para combater a epidemia de peste que assolava a região portuária do Rio. Por conta de seu excelente histórico acadêmico e sucesso na direção do Instituto Soroterapêutico, é nomeado, em 1903, diretor-geral da Saúde Pública, e assim como Pereira Passos, recebe carta branca de Rodrigo Alves. Seu principal objetivo era dar um fim às 3 doenças que mais matavam no Rio: febre amarela, varíola e peste bubônica. Para tornar isso possível, adotou métodos como o isolamento das pessoas enfermas, a necessária notificação dos casos positivos e a captura e combate dos transmissores. E para isso, criou brigadas anti-mosquitos e recompensava quem capturasse ratos. Ele também adotou a desinfecção das moradias em áreas de foco, que muitas vezes correspondia à moradia das classes mais pobres, dadas as condições que eles viviam. E por fim, o que tido como um estopim para explodir uma forma de uma revolta popular, a vacina obrigatória, aprovada pelo Congresso em 30 de outubro de 1904. Essa última, apesar de ser necessária, era feita de maneira autoritária, já que os mesmos poderiam invadir as casas e vacinar as pessoas à força, e assim, desrespeitando a liberdade individual e as crenças da época. E por conta de muita desinformação, dando lugar à criação de teorias de conspiração, como a crença de que a vacina tinha como objetivo o extermínio da classe baixa, como algumas teorias mais recentes de uma despopulação em massa, também temos a vinculação de boatos de que a vacina teria de ser aplicada nos ombros, nas costas ou até mesmo no popô, o que era um absurdo para a época. Então, em meio a uma população cansada de imposições, abusos e descaso das autoridades, explode um intenso conflito urbano, a revolta da vacina. E se você acha que só as classes mais baixas tiveram participação nisso, você está errado. Diversos grupos de oposições também aderiram ao motim, como socialistas, positivistas e monarquistas, sendo que esses dois últimos tentaram, de maneira fracassada, se aproveitar do reboliço para derrubar o governo. Os protestos começaram como "Bora zoar a vacina", depois seguiram nas ruas como gritos de "Abaixa a vacina", até tornar grandes proporções e entrarem no modo de depredar tudo o que vê. Qualquer coisa na mão de manifestantes se tornava uma arma. Com paus e pedras, ou qualquer coisa que achavam, eram utilizados para atacar a polícia, que por sua vez estavam de carabinas. Antes disso, em 5 de novembro, um grupo chamado a Liga contra a Vacinação Obrigatória tinha sido criado, como uma forma de organizar e liderar a revolta. Esse mesmo grupo foi responsável pela organização de algumas reuniões que terminaram em embates violentos entre os populares e a polícia, mas no final, a sua tentativa de liderar a revolta e tomar o poder foi deixada para a próxima. Um líder importante da revolta foi o capoeirista Prata Preta, responsável pela resistência que aconteceu no bairro da Saúde. A Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo de São Francisco de Paula, regiões que o povo se reuniu, eram comparados a um cenário de guerra, com a população avançando para o Palácio do Catete, sede do governo da presidência, gritando palavras de ordem contra o governo, a polícia e a obrigatoriedade da vacina. A coisa estava tão feia que Rodrigo Alves declarou estado de sítio e resolveu apelar pedindo apoio do exército e da marinha no bombardear alguns bairros e regiões costeiras. De qualquer forma, todavia, entretanto, por conta da resistência ser tão forte, o governo resolveu arregar. No dia 16 de novembro, com 2 semanas de contenda, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina, mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar teria que ser vacinado. Com essa decisão, a revolta foi apaziguada. O governo também prendeu civis e militares rebeldes e mandando eles para serviços forçados no recente estado do Acre. Como consequência, a revolta resultou em 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos. Saindo do século do cortiço para dar de cara com o século da favela. Como naquela época, estamos em uma situação em que precisamos nos isolar e seguir todas as recomendações médicas possíveis. E também, não deixando de citar, podemos encontrar indivíduos que são contra as vacinações,
mesmo com diversas informações que afirmam e reafirmam o quão importante elas são. Mas estaríamos faltando com a verdade em dizer que a revolta da vacina foi apenas um movimento de pessoas ignorantes contra a vacinação. Muito pelo contrário, foi um grito de basta e de dor. De pessoas cansadas de serem tratadas como animais e de verem sob as rédeas de um governo que as ignorava.